pessoal, me chamo Anne, faço parte do grupo de pesquisa de GPUP. Esse é o segundo vídeo da nova era de vídeos de caminhos de possibilidades. Semana passada tivemos um vídeo com o Enaldo Boaventura, professor e atleta. Foi um vídeo enriquecedor. Hoje estou aqui com Marcela. Além de ser mulher, negra, eu vi que você é TikTok, eu amei assistir seus vídeos. Eu também sou atleta, então eu li uns copizinhos seus e caraca, não sei quantas medalhas você tem. Eu fiquei impressionada. Muito obrigada por topar participar dessa conversa com a gente. Pra gente começar, eu queria saber um pouco sobre você. Eu que agradeço pelo convite. Essa história de TikTok ela tá meio complicada. Eu me chamo Marcela Lima, tenho 22 anos. Atualmente estou no curso de Graduação em Educação Física na licenciatura, no quarto período. Sou atleta há quase 9 anos. Regularmente, minha modalidade é o atletismo, mas eu já vivenciei algumas outras práticas, como o voleibol sentado e o para-badminton. Então, eu sei que é muito difícil até chegar aqui onde a gente está, que é a gente já está numa universidade pública. Então, eu queria saber dificuldades e como você conseguiu superar até chegar aqui hoje. Então, o acesso às questões de educação existe algumas barreiras, né? Tanto atitudinais em relação às outras pessoas, quanto as barreiras arquitetônicas. No campo da universidade, o que mais me pega é a questão do arquitetônico, porque é algo que eu não consigo contornar tanto. Então, depende de demanda de outras pessoas, de todo aquele protocolo que a gente bem conhece. Mas, em relação às questões atitudinais, eu acredito que eu consegui me adaptar. Então, ter ciência do que é a minha deficiência e do que eu sou diante dela, que não é algo que me torna pequena ou inferior, diante das outras pessoas, me ajuda muito a lidar com o comportamento do outro. Então, entender que o que o outro reflete em mim não diz sobre mim, diz muito mais sobre o outro. Então, eu acho que as dificuldades que eu tive até aqui, eu consegui contornar dessa forma, refletindo sobre elas e, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso resolver nessa situação. Então, é um transporte público que o elevador do ônibus não funciona. Eu posso me estressar e ir para casa e não ir para aula. Ou eu posso esperar o próximo ônibus. Então, eu espero o próximo ônibus, porque se eu ficar voltando, nunca vou chegar à minha meta. Justo. Então, essas questões eu busco sempre fazer essa reflexão. Mas, assim, já chegou algum ponto, algum acontecimento que, quando aconteceu, você pensou em desistir? Acontece, mas, não em desistir, porque eu tenho objetivos muito claros e eu tenho tracejado o que eu preciso fazer para chegar até eles. Então, quando a gente se reconhece no nosso processo, quando a gente é ativo no nosso processo, não é qualquer coisa que nos faz desistir. Óbvio que já tiveram situações que me fizeram repensar a minha rota. Então, posicionamento, forma de falar, forma de abordar as pessoas, até mesmo de passar, porque assim, às vezes as pessoas elas são ignorantes no sentido de não ter conhecimento a respeito de algo. Então, não me cabe discutir com alguém sobre questão de acessibilidade, sendo que para aquela pessoa a acessibilidade não tem tanta importância. Se ela não vai compreender uma rampa da mesma forma que eu vou compreender, se ela não vai compreender a necessidade de que eu tenha prioridade no embarque de um coletivo, se para ela não faz diferença. Então, as coisas que acontecem, que me fazem repensar, algumas magoam, mas eu busco sempre refletir sobre o que eu me tornei. É o que toda a minha trajetória, desde a infância, juventude até ao momento, que foram me concretizando, que foram me construindo. E aí, quando a gente tem isso muito construído, é difícil que outra pessoa desconstrua. Eu sei que faz parte do segundo tempo. Eu queria saber para você como foi a experiência de entrar nesse projeto. O segundo tempo, ele foi um divisor de águas na minha trajetória acadêmica, porque até então eu nunca tinha tido contato com essa relação, né, de aluno, principalmente porque a licenciatura é um curso um pouco mais teórico do que o bacharelado. Então, as nossas práticas elas ficam realmente já para o finalzinho do curso. O segundo tempo, eu estou desde o mês de março. Foi um presente muito bacana, porque assim, a convivência diária com as meninas e o elo que a gente vai construindo é muito
interessante, porque são crianças extremamente afetuosas, crianças carinhosas, crianças que querem aprender. E por eu estar nas aulas de atletismo com eles, torna muito mais fácil, porque eu gosto do que eu faço no atletismo enquanto atleta e poder repassar um pouco do que eu sei para eles cria uma relação muito bacana, porque eles aprendem e eu aprendo muito com eles e a gente consegue construir esses conhecimentos e eles trazem outras vivências deles nas escolas, nas ruas, a gente sempre tenta fazer uma associação disso para que as aulas fiquem mais interessantes e para que também se torne algo que eu possa me construir enquanto profissional, né? Porque essa vai ser a minha rotina, vai ser lidar com crianças, vai ser ouvir a mesma história várias vezes e ouvir de uma forma como se fosse a primeira vez. Então, o segundo tempo passei uma experiência muito bacana, muito proveitosa e que com certeza eu estou tendo muitos bons frutos. Chegou a ter alguma insegurança sua quando chegou a proposta de participar do segundo tempo? Sim. A primeira oportunidade que eu tive em participar, tanto do segundo tempo quanto de algum outro projeto de extensão, nesse estilo, foi ano passado. Mas eu ainda não me sentia preparada para entender como estava o meu processo. Então, naquele momento, eu ainda percebi que não era a minha hora. Não tinha ainda a segurança de estar ali diante de 20 crianças repassando algo. Não porque eu não sabia ou porque eu tinha receio de como eu iria fazer isso, mas muito nítido que a questão da minha deficiência ela não é uma problemática para eles nem para os colegas de equipe. Em momento nenhum, os meninos me questionaram sobre como é que eu iria mostrar uma corrida, sobre como é que a gente ia fazer tal atividade, porque quando eu me pus à disposição de estar com eles, eu sempre tive o cuidado e a preocupação de estar ciente do que eu estava fazendo, estar segura do que eu estava fazendo e demonstrar essa segurança para eles, para que eles também se seguros em efetuar. Então, a partir do momento em que eu decidi que eu ia me inscrever no projeto e aí veio a confirmação, eu tive que me despir das minhas inseguranças, né? Dizer, tá, você vai fazer X trabalho, você tem ferramentas, tem instrução para isso, e não é a sua deficiência que vai te limitar agora, porque nem me limitou. Né? Eu sempre fui muito clara, muito bem resolvida com a minha deficiência, e nunca fui empecilho para algo que eu quisesse ou quisesse fazer. E com os meninos do segundo tempo não foi diferente. Não me recordo de nenhuma situação onde foi. Aliás, um deles me perguntou se era bom ser cadeirante. E aí eu parei assim para refletir de onde vinha aquela pergunta. Por que você está perguntando isso? Não, porque eu acho que deve ser bom, porque a senhora fica só sentada. Aí a senhora diz pra gente fazer isso, fazer aquilo, aí a senhora mostra, mas fica só sentada. Então eu percebi que era uma curiosidade, não era tipo um preconceito, entendeu? Era algo dele não ter essa vivência e isso. Isso, era muito mais uma questão de saber como era a experiência de ficar o dia todo sentado, porque pra ele era um barato ficar o dia todo sentado. Mas todas as minhas inseguranças eu me preocupei em resolvê-las antes de me colocar no processo. Ao longo do tempo, eu tenho certeza que você construiu uma bagagem muito grande, tanto como pessoa, como ensinamentos também que você pode dar. Eu queria que você desse algumas dicas, tanto para as pessoas que estão assistindo, como para as crianças, e não desistirem dos seus sonhos, ou ter um foco lá na frente e continuar, mesmo com qualquer dificuldade que venha aparecer no caminho, mas que pode pular aquela dificuldade. Eu acredito muito de que é importante que a gente se conheça. O autoconhecimento é uma ferramenta importante para qualquer pessoa, independente da faixa etária. A gente é o que a gente acredita. Se eu não acredito nas minhas potências, é muito fácil que o outro consiga me atingir. Isso facilita com que eu sempre recue, que eu sempre desista. Então, quando a gente pensa em metas e objetivos ao longo ou médio prazo, é importante a gente entender como nós estamos para aquelas metas, para aqueles objetivos. O que é que eu sou hoje, o que é que eu tenho hoje de ferramentas que vão me fazer alcançar tal objetivo. Tá, eu tenho isso, então é isso que eu vou trabalhar. Não adianta a gente querer fazer algo além do que a gente consegue, porque a gente vai só apenas chegar à frustração. E aí sim a gente vai desistir, aí a gente vai ficar triste, por que eu não me preparei mais? Por que eu tentei antes da hora? Entendeu? Então assim, eu acredito muito que é importante a gente
trabalhar muito o autoconhecimento e atrelado a isso a disciplina. Porque a gente vive muito em uma era que a gente conversa bastante sobre motivação, o que é que motiva. Mas se eu for levantar da minha cama quentinha, 5h30 da manhã, esperando motivação, para pegar 2, 3 ônibus, para chegar aqui, para só sair à noite, não rola. Então eu preciso ter a minha disciplina comigo ali diariamente, para que eu tenha isso como objetivo. Eu preciso fazer isso todos os dias para que eu chegue ao meu objetivo final. Então eu acho que é isso, que é trabalhar bem o autoconhecimento e se apegar muito à disciplina. Eu queria assim, saber mais um pouco sobre sua vida de atleta. Como foi que você chegou a falar assim, nossa, agora eu gosto desse tipo de esporte, vou entrar nisso e ver o que vai dar, ou você já sempre quis? Então, quando eu comecei no esporte, foi algo muito inesperado. Eu comecei com um convite do meu atual treinador, e aí na época eu fiquei meio relutante, mas acabei cedendo. Minha primeira competição eu tinha 6 meses de treino, foi uma competição bem tranquila na época, eu tinha 15 anos. E aí, vieram as competições, eu tive algumas questões pessoais, eu precisei me afastar do esporte por algum tempo. Então, recentemente, eu fiquei 2 meses e meio longe das competições e dos treinos, por questões familiares também. É muito louco você me perguntar, tipo, onde foi que eu vi que dava certo? Porque a vida do atleta é muito estável, então não tem como eu te afirmar que foi nesse momento, entendeu? Porque outros momentos irão vir e muitos outros também já tiveram. Eu acho que um momento muito marcante para mim me fez virar uma chave de que, poxa, eu estou competindo e tem pessoas que estão me vendo, eu estou apresentando algo. Foi a primeira competição que a minha mãe foi assistir, em 2018, mas eu não tinha competido ainda aqui. Minha mãe tinha ido nas corridas de rua, porque eu faço prova de corrida de rua, mas competição por 100 metros, lançamento de disco, de peso, minha mãe eu não tinha visto. E aí naquela competição eu me senti muito feliz, sabe? E recentemente também eu participei das Olimpíadas Universitárias, eu e Marco, na minha trajetória, onde eu consegui a classificação, participei da fase regional e consegui a classificação para a fase nacional, que vai ser agora em outubro. E também é um marco, porque estar na universidade já é muito grandioso. E estar na universidade, poder representar uma fazendo o que eu amo, que é o atletismo, se torna ainda muito mais gostoso, sabe? Tipo, poxa, eu estou fazendo o que eu gosto, no meu melhor momento, e daqui pra frente eu sei que as coisas podem melhorar. Então, eu acho que o esporte, ele tem muito fases, né? Então, a gente que é atleta, a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande para conseguir lidar com elas e entender como é que a gente vai estar em cada momento e se preparar sempre para a próxima. Fica mais gostoso de continuar vencendo as barreiras e tudo mais quando você está fazendo algo que você gosta. Acho que tudo na vida, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente tem bons resultados, o interesse aumenta. Da mesma forma que quando a gente foi para a competição, não foi tão bem, existe aquele atleta que vai desistir e existe aquele atleta que vai repensar. Como foi que eu errei? Por que eu errei? O que aconteceu aquele dia? Será que teve algum fator externo que me influenciou a não chegar no meu resultado? Então a gente precisa ter muito autoconhecimento e pensar sobre essas questões. Nessa trajetória toda, você quer passar algum momento que aconteceu para quem está assistindo a gente? Sobre a minha vida enquanto universitária, existe uma questão, porque eu entrei na universidade antes de estar na universidade. A minha primeira aprovação foi em 2020, e aí eu fui aprovada. Só que eu fiz o ensino médio em escola particular com bolsa. E aí não podia, só que eu não sabia, pelas cotas. Aí eu não sabia também, tipo, as pessoas que eu procurei me informar me disseram que podia, não pode, menina, vai lá, deu errado. Eu consegui fazer minha pré-matrícula, obviamente. E eu entrei num processo muito de auto-isolamento, que eu me frustrei bastante. Naquela época eu não tinha a maturidade que a vida foi me dando nos últimos anos. E foi bem perturbador. Eu decidi refazer o Enem em setembro. Porque, tipo, eu tava em uma fase de negação real que eu não queria mais, porque eu tava, eu não estudei esse ano, eu não me preparei, então eu não vou refazer porque eu não vou passar. Aí passei na licenciatura e durante
períodos que eu já tive, eu fui construindo muito essa identidade com a minha futura profissão, que é lecionar. Então, entender muito essa questão da importância, né, que a gente vai ter na vida de alguém, de implicar ativamente ou não na vida de um aluno é muito importante. E toda vez que eu penso isso me dá um friozinho na barriga, mas eu acho que eu estou no caminho certo, porque eles disseram que quando a gente tem frio na barriga é porque isso é bom. Tá dando Quando certo. a gente não tem, aí é preocupante. Então, por caminhos tortos ou não, eu sigo a educação física, eu estou muito feliz com isso. E acho que a mensagem que eu deixo é justamente isso, que independente das rotas, que a gente não desiste dos nossos objetivos. E foi isso que eu busquei fazer, mesmo que ali em um momento conturbado, mas que acabou dando certo, graças a Deus. Obrigada Eu que por agradeço. ter participado. Assim, desde quando a gente começou o festival, eu acabei conhecendo você, tipo, eu fiquei, nossa, quero muito conhecer essa menina. E hoje, depois da nossa conversa, eu fico, caraca, ela é muito foda. Então, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, compartilha o vídeo, também comenta pessoas que vocês querem ver aqui sentar. É isso, muito obrigada.